Paz e bem a todos que me veem e me ouvem. Um abraço da pastora Dinaura. Saudades dos irmãos da fé da nossa Jerusalém no Heliópolis. Mas quando Deus permite estarmos juntos, aqui estamos, não é? Queridos, vamos iniciar o nosso culto de hoje, o breve culto que temos hoje, com uma oração. Vamos conversar com o nosso Pai, vamos conversar com Jesus Cristo, que intercede por nós ao Pai, e ao Espírito Santo que é em nós. Amém? Deus, estou aqui com irmãos e irmãs, na Tua presença, Senhor, falando contigo e fazendo a abertura deste culto de hoje, pedindo ao Santo Espírito que nos ajude, que nos auxilie, que nos console, que também, Senhor, através da Tua palavra, que nos corrija, que nos discipline. Entrego a vida de cada um aqui, irmãos que estão perto, irmãos que estão longe, a fim de que a Tua palavra frutifique no coração e na particularidade de cada pessoa. Amém? Assim eu oro em nome de Jesus e digo amém e amém, Senhor. Queridos, o Espírito Santo me trouxe a falar dele próprio. Em primeiro lugar, a minha pessoa. E em segundo, é para você esta palavra desta noite. Eu espero que o teu coração já esteja aberto a receber do Pai o que Ele tem a revelar, através do seu Filho Jesus, ao Santo Espírito que em você e em mim habita. Amém? Vou pedir que você pegue sua Bíblia, porque hoje nós vamos dar um bom passeio aqui na Palavra de Deus, na nossa Bíblia. Vamos abrir em João 14, 16. Eu tenho uma Bíblia aqui. E João 14, 16. João 14, 16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Vou repetir. E eu rogarei ao Pai. É Jesus falando, que vai pedir ao Pai, vai pedir ao nosso Deus. E Ele vos dará, e Ele nos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. E um pouquinho mais à frente, nós vamos ver como é que o Pai, a pedido de Jesus Cristo, nos enviou o Consolador. E esse outro Consolador é o Espírito Santo, que habita em nós a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo e que nós somos batizados. Ou seja, nossa velha criatura, o nosso velho homem se deita ali no batismo e se levanta uma outra pessoa que a partir daquele momento é habitada pelo Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre conosco. Ah, pastora, mas eu penso que Deus esqueceu de mim, Deus não se lembra mais de mim. Não, o tempo todo. Ele enviou outro Consolador e é o Espírito Santo dele que fala com você hoje. Mas eu peço que você, a partir de agora, a partir desta palavra, esteja lembrando que o Espírito Santo é com você quando? Esteve comigo até final de 25. Talvez ele esteja comigo hoje. Ou ainda você diga, será que o Espírito Santo vai ficar comigo, vai ficar me orientando esse 2026 todo? Eu tenho ótima notícia para você, porque a palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo vem em nós, vem habitar em nós, no nosso interior, ele estará sempre comigo, ele estará sempre com você. Mas como é que você tem feito? Como é que você tem recebido o Espírito Santo na sua vida, na sua mente, no seu coração? Como é que você tem essa certeza?
Como é que você tem se relacionado com o Espírito Santo a ponto de ele te consolar? A ponto de ele te consolar. Será que você tem ativado essa conversa? Será que você tem ativado esse relacionamento? Ah, pastora, parece que nada muda, nada acontece. Sim, talvez nada tenha mudado e nada tenha acontecido até agora, porque realmente você não tem conversado com o Espírito Santo. Ou melhor, ele fala e você nem escuta. Você não ouve. Escutar é uma coisa, não é? Ouvir é outra coisa. Talvez você tenha escutado, mas não tenha reconhecido que é a voz do Espírito Santo falando à sua mente. Há momentos na vida que há necessidade de mudança. E você quer ficar sempre na mesmice. Você fica patinando, insistindo e nada acontece e ainda põe a culpa em Deus. Eu lembro uma experiência que nós tivemos aqui em casa, na época que o meu marido, há muitos anos atrás, mais de 15 anos, ele tinha uma empresa. E eu nem vou entrar em pormenores de qual tipo de empresa era ou não, mas na época, quando eu vi que a empresa estava só declinando, eu falava para ele, Mero, vamos parar, está na hora de pararmos. Era o Espírito Santo que falava isso ao meu coração. Eu só sei que nós chegamos num ponto que doía até os ossos. Durante a noite, quando eu deitava para dormir, lembrava daquela situação, me doía os ossos. E eu falava, Homero, vamos parar. Vamos brecar enquanto é tempo. E o que aconteceu, irmãos? Realmente, eu talvez também não tenha ouvido o Espírito Santo com aquela insistência como ele falava. E eu jogava esses sussurros do Espírito Santo ao meu ouvido, falando para o meu marido parar. E eu penso que ele também falhou ao não ouvir, a ter somente escutado. Porque escutar é simplesmente você ouve e deixa passar. O que aconteceu? Perdemos a empresa. Entramos numa situação muito mais difícil do que nós nos encontrávamos, quando o Espírito Santo falava, chega, e nós ali insistíamos. Fomos insistindo mais 2 anos e realmente ficamos numa situação bastante difícil. Por que não dizer? Num buraco mesmo, né? Sem saída, com dívidas a pagar. Resultado do que, queridos? A culpa foi de Deus? Não, o Espírito Santo havia já sussurrado aos nossos ouvidos e nós não ouvimos. Então eu peço a Deus que você que me ouve, me vê, quando você ouvir sussurros do Espírito Santo falando com você, é hora de mudança, vamos parar? Que você realmente ouça a voz do Espírito Santo e tome ação, tome a atitude necessária. Eu sei que talvez, como ele conversou comigo e essa experiência que nós tivemos aqui em casa, olha, queridos, nós levamos 5 anos para pagarmos todas as nossas dívidas da época. Não foi fácil, mas de glória em glória, de fé em fé, com o aprendizado que o Espírito Santo foi nos dando, nós pudemos sair daquela situação. Olha, não precisávamos ter passado por coisas piores como passamos se nós tivéssemos brecado antes, 2 anos antes. Então, às vezes, nós insistimos por teimosia. Às vezes, nós insistimos pelo nosso ego. Às vezes, nós insistimos porque, quem sabe agora vai, e nada acontece. Por quê? Porque o Espírito Santo está falando, Dinaura, mude. Dinaura, é tempo de mudança. Então, hoje, a palavra de ordem do Espírito Santo para a sua vida é, me ouça. Não me escute somente, me ouça. Eu quero falar com você. E hoje, ainda estamos no início de 26 e a sua vida pode mudar daqui para frente, se você
ouvir atentamente a voz do Espírito Santo. Mas, e qual é o papel do Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz em nós? Queridos, tem tantas coisas para eu conversar com vocês, nós já estamos aqui há 10 minutos falando. E eu quero que você abra a Bíblia que você tem em mãos, em João 3, 6 e 7. João 3, 6 e 7. Que diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito Santo, é Espírito. E eu pergunto, em que ponto você está? Você é nascido da carne ou você já nasceu do Espírito? Porque muitas vezes, mesmo nós tendo o Espírito Santo, quando nós não ouvimos o Espírito Santo falar, nós ainda estamos vivendo como se estivéssemos nascidos na carne. Por quê? Damos ouvido somente à nossa vontade, ao nosso querer e ao nosso efetuar. Então, e o 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E outra pergunta, você já nasceu de novo? Ah, pastora, como é que eu vou nascer de novo? Aceitando Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Isto é nascer de novo. Aí depois o outro passo é você ser batizado, para receber realmente e ter a certeza que o Espírito Santo habita no seu interior. Aí sim você pode desenvolver um relacionamento mais profundo com ele. João agora 16:8. Vamos lá para João 16:8. João 16:8 diz: quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vem para que convencer-nos do quê? De que somos todos pecadores e necessitamos do quê? Do Senhor Jesus. Nós necessitamos de lembrar que Jesus se entregou naquele madeiro, na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos nova vida, para que ganhássemos o que? A vida eterna. E quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo faz morada em nós e vai nos conduzindo de glória em glória, de fé em fé, aonde? Até onde? À vida eterna. Quando baixarmos sepultura, esse corpo de carne fica. E nós ascendemos espiritualmente às moradas do Altíssimo, não é isso? Então, ele nos convence aqui. Quando vier, ele vier, convencerá o mundo do pecado. O que é esse mundo? Eu e você. Então, ele nos convence. Esse trabalho do Espírito Santo é que na hora que você recebe aquela palavra e você ainda vive na carne, você não conhecia Cristo, aquele momento que você falou, não, eu quero essa vida, eu quero esse Jesus, foi o Espírito Santo que te convenceu. Do quê? Do pecado. Porque nós nascemos pecadores. Então ele veio também para que tivéssemos novo nascimento. Ele veio para quê? Nos convencer do pecado, e ainda tem mais, né, que o 8 diz, da justiça e do juízo. Mais à frente até a gente pode conversar um pouquinho sobre a justiça e o juízo também. E 1 Coríntios 12, 4 a 7. Vamos lá, 1 Coríntios 12, 4 a 7, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aí fala dos dons espirituais. Então ele vem para que nós tenhamos o que? Também um fim proveitoso. O 5º diz assim:
Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, olha só o papel do Espírito Santo. Tudo quanto nós fazemos quando nós temos o Espírito Santo, ele está agindo conosco. Se nós deixarmos a carne de lado e começarmos a ter atitudes juntamente com o Espírito Santo. Então, por quê? Porque ele quer, juntamente conosco, conduzir a nossa vida para quê? Para um fim proveitoso. E o 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Olha, testificou aqui o que eu falei. Amém? Visando um fim proveitoso. Ah, então, pastor, a companhia do Espírito Santo comigo, para que é? Para um fim proveitoso, para que você aproveite a vida da melhor maneira que você quer que ele te conduza. Ele te conduza sempre para o proveito e não para a perdição. Amém? E mais, Gálatas 4:6. A minha Bíblia é nova e às vezes demora um pouquinho para abrir aqui. Gálatas 4:6. Vamos ver mais um pouquinho. Daqui a pouquinho já tem que encerrar. E eu queria falar 11 itens, vou conseguir falar 5. Então, Gálatas 4:6. Diz assim: e porque vós sois filhos, somos filhos quando? Quando o Espírito Santo habita em nós. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai. E vou seguir o 7. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Olha como que o Espírito Santo, habitando em nós, ele eleva a nossa condição. De escravo, que éramos antes escravos da carne, nos eleva a condição de filhos e muito mais, de herdeiros. Não é isso? Quando nós construímos nossa vida, construímos nossa família, temos filhos, quando nós partimos para o céu, tudo que fica aqui, quem herda? Nossos filhos. Então, olha a condição que Deus nos eleva. Nos ter enviado o Espírito Santo a pedido de Jesus. Nos faz filhos e herdeiros. Então, eu pergunto para você hoje, por que está chorando? Por que está reclamando? Por que eu choro às vezes? Por que eu reclamo? Não é só você não, eu também. A palavra é muito mais para mim do que para você. Por que está chorando? Por que reclamando? Tem gente que reclama o tempo todo. Amém? Vamos vigiar mais, queridos. Por quê? Porque aqui em Gálatas 4:6, a palavra de Deus, que é verdadeira, ela diz que somos filhos, trata da nossa adoção e da nossa herança. Amém? Que você receba no seu íntimo mais profundo e transforme mesmo a sua mente. Porque o Espírito Santo em nós produz transformação. Transformação. Em Gálatas 5, 18 a 25. Se você tiver oportunidade, que eu não vou ler agora tudo isso. Mas em Gálatas 5, de 18 a 25, Gálatas explica certinho como é que o Espírito Santo conduz a nossa vida que nos leve a um fim proveitoso. Em Gálatas 5 mesmo, de 22 a 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E o 23, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Ou seja, o Espírito Santo em nós produz tudo isso de bom se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. E o 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões
e concupiscência. Pastora, mas isso aí sai da gente assim, de repente, de uma hora para outra? Não, é uma caminhada de fé. Aos pouquinhos, vamos deixando de praticar o que fazíamos de errado, o que fazíamos de pecaminoso, e vamos transformando a nossa vida pela palavra, por Jesus Cristo, pela companhia do Espírito Santo na nossa vida. E o 25, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E estamos a 20 minutos já, e eu vou encerrar a fala agora com uma oração certa de que eu recebi esta palavra e que você também já recebeu. Amém? Quem sabe numa outra oportunidade eu continuo aqui, porque olha, eu parei no 5º item e eu teria 11 itens para conversarmos. Na próxima vez podemos seguir. Amém? Vamos orar? Santo Espírito, Jesus Cristo, que intercede por nós junto ao Pai. Santo Deus, que ouve a intercessão de Jesus. Eu peço que o teu Espírito Santo que é em nós receba esta palavra e que esta palavra frutifique na vida de cada um. Para que possamos, através de nós, sermos sal, luz nesse mundo. E que por onde passarmos, onde deixarmos a nossa voz, onde pudermos alcançar pessoas com os nossos braços, que eles vejam a luz de Jesus em nós, que eles possam receber a tua palavra conforme a orientação que o teu Espírito Santo nos der. E eu peço ao teu Espírito Santo que continue conduzindo a nossa vida, para que tenhamos paz, alegria, mansidão, domínio próprio e que tudo quanto Ele falar conosco, que seja para um fim proveitoso e que nós pratiquemos essa palavra. Assim eu oro não em meu nome, mas em nome de Jesus e digo amém e amém, Senhor. Amém, queridos? Que vocês tenham uma noite de descanso, que vocês possam refletir durante a semana nesta palavra. E olha a palavra de ordem de hoje. Mude. Ainda é tempo, estamos ainda no mês de janeiro de 26 e você, se ouvir atentamente a voz do Espírito Santo, pode de uma hora para outra mudar a sua vida para que ela tenha um fim proveitoso. Amém? Um grande abraço e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Amém. Semana abençoada.